Olá, dinâmicos e dinâmicas! Vídeo polêmico, hein? Opiniões divergentes. E nós vamos trazer aqui também o que o Fábio Mota falou após a coletiva e a minha opinião com relação a isso. Eu vou falar também, assim como o assunto das estrelas, que foi polêmico da mesma maneira, a gente vai trazer a nossa opinião aqui, beleza? Antes eu vou pedir para você que não é inscrito se inscrever, deixar a sua curtida. 2.500 likes é a nossa meta de curtidas aqui. E o seu comentário também com relação a esse assunto tão polêmico, né? Que assunto é esse, dinâmico? Eu tô por fora. Tá por fora, irmão? Vamos lá. O presidente do Vitória, Fábio Mota, convocou uma coletiva no Barradão. Nessa coletiva ele lançou duas enquetes para os sócios. A primeira enquete foi: você aceita vender o nome do clube para Fatal Model Esporte Clube Vitória por 200 milhões de reais durante 10 anos? Sim ou não? E a segunda enquete foi sobre o Barradão, o name rights do Barradão. Você aceita que o Barradão torne-se Arena Fatal Model Barradão durante 10 anos? Vendendo o name rights também? Para você se familiarizar mais ainda, né? Sobre o nome do clube. Sabe o Bragantino? Agora é Red Bull Bragantino, não é isso? Seria isso, Fatal Model Vitória. Sabe a Fonte Nova, que tem a cervejaria? Pronto, seria a cervejaria, né? Arena Fonte Nova, né? Cervejaria Arena Fonte Nova. Isso que é name rights. O Vitória seria Arena Fatal Model Barradão. E aí o sócio vai escolher se sim ou se não. Já trago como informação que a votação para o Arena Barradão, no caso, tá bem mais à frente para sim. Pelo menos até quando eu escutei lá em off o pessoal conversando, né? Mas após a coletiva, o Fábio Mota falou sobre esse assunto. Eu tenho a minha opinião também. Eu vou emitir minha opinião, obviamente, aqui para você e eu quero ler a sua também nos nossos comentários. Aproveito para pedir para você deixar sua curtida e se inscrever, ajuda muito na recomendação do YouTube. Se inscreve muito aí, a gente quer bater 70 mil inscritos até o final deste ano de 2023. Bora pro Fábio Mota agora, depois eu vou emitir minha opinião. Eu entendo o seu lado de alguma forma, mas quero entender por um todo. O nome do Vitória é, para mim e para você também, incalculável, inestimável. Mas o que é que levou o Fábio Mota a dizer, poxa, será que a torcida vai aprovar? A você ter, entre aspas, essa ousadia de fazer isso? Amanhã as pessoas poderiam me acusar que eu recebi uma proposta de 200 milhões, que peguei esses 200 milhões e botei embaixo da coisa e não falei para ninguém. Então, é evidente, eu concordo 100% com tudo que você falou. Então, já coloquei meu voto aí para você, né? Então, mas eu nunca poderia, eu acho o seguinte, rapaz, eu sou presidente da instituição. Eu não tenho que esconder nada que acontece aqui, nem o que chega aqui. Esse é meu estilo. Então, independente do que vai acontecer, eu vou sempre estar aqui divulgando, acontecendo. Chegou a proposta, eu digo, não tenho problema em receber a proposta. Tenho minha opinião pessoal, que é igual à sua. Mas eu tenho que, pelo menos, dizer às pessoas que eu recebi, que um dia, quando eu fui presidente do Vitória, eu recebi uma proposta de 200 milhões e que eu coloquei para que as pessoas apreciassem. Então, eu acho que essa é a forma de se fazer uma gestão transparente. E a transparência sempre foi assim. Beleza, então, falou, na verdade, o presidente do Vitória, logo após a coletiva, ele estava ali sentado, né? A gente conversou, trocou uma ideia. Bora lá? Vamos lá sobre minha opinião. Gente, primeiro ponto, né? Quando eu ouvi, eu falei, quê? Vender o nome do Vitória? Mas tá maluco, rapaz? Já bateu aquela coisa, né? Aí é independentemente de empresa. Sobre a questão do nome, independentemente de empresa, né? Do nome do Vitória. Só que, durante a coletiva, eu vi a repercussão nacional, mundial, e falei, aí tem marketing. Aí tem marketing. Eu entendo, né? É um julgamento meu, obviamente, que foi uma estratégia de marketing da empresa e do clube. Obviamente que, seja falar bem, seja falar mal, eles estão sendo falados. Primeiro ponto que eu acho aí foi marketing. Que eu acho. Eu tô emitindo minha opinião, não tô dando uma informação, não. É minha opinião, velho. Na verdade, não. Minha opinião é a minha opinião e acabou. Beleza? Bora lá. Cara, não existe vender nome do Vitória, mano. O presidente acabou de falar, pô. Falou na opinião dele. Que ele também acredita que sobre isso a questão. E quando ele traz a resposta, que obviamente, quando eu parei para pensar é verdade, depois chega outro presidente lá e falou, qual é o caso? Tem uma proposta aqui de 200 milhões, você nem apresentou
tem coisa errada aí, tem não sei o que, aí ele precisa apresentar oficialmente, evidentemente, né? Tem esse outro ponto também. Mas, gente, o nome do Vitória, vou repetir as palavras que eu usei na pergunta pro Fábio Mota. O nome do Vitória é incalculável, irmão. É inestimável. Imagina você, Fatal Model Vitória enfrenta o Flamengo neste domingo. A Globo falando isso. Olha o valor financeiro de uma citação dessa. É incalculável. Tá falando do Vitória, né? Vitória encara o Flamengo. Não importa. Se fosse a Bet Nacional que patrocina o canal, aqui a Clínica Santa Clara, Simparic. Não. O Dinâmico ganhou na Mega da Virada 400 milhões de reais. Não vai ser Dinâmico o Esporte Clube Vitória. O nome do Vitória é Esporte Clube Vitória e acabou. Não tem conversa, irmão. Não existe nem cogitação quanto a isso. Porém, entendo o que o Fábio Mota falou, a explicação que ele dá é plausível e justificável também. Entendeu? Então, óbvio que o meu voto é não. Não tenha dúvidas disso. Com relação à Arena, todos sabem que para a Arena do Vitória existir, precisa de um name rights. Precisa de uma empresa chegar aqui e, como a própria Fatal Model chegou, e jogar o nome na Arena para a gente ter o recurso, né? De acordo com o cálculo que foi feito, isso inclusive foi uma observação que o Ítalo Oliveira me fez e eu esqueci até de perguntar ao Fábio Mota. Se a Arena vale 350 milhões, se o projeto todo vale 350 milhões de reais, como é que a gente conseguiria angariar os 250 milhões restantes? Se com 100 milhões, né, já teria Fatal Model, Name Rights. E os outros 250, né? Como é que seria? Como é que viria? Como é que viriam? Realmente é até interessante perguntar isso ao Fábio Mota. Quem sabe na live de hoje à noite, do aniversário do canal, a gente consiga fazer essa pergunta para ele. Mas com relação a essa situação, é isso aí. Bom, sobre a Arena do Vitória, gente, se chamar Arena Fatal Model Barradão, tem duas perspectivas aí que eu queria trazer à tona para você, beleza? Para quem não sabe, eu sou cristão. Eu busco ler o Evangelho de Cristo e busco seguir o que ele fala. Tenho muitos pecados, não sou anjo não, sou ser humano, falho e pecador. Eu caio, procuro me levantar. Mas até brinco, né, com algumas pessoas. Pô, eu tenho muitos pecados já para ficar acumulando mais um ou mais outro. Mas não tô falando sobre isso aqui. Por que você citou isso, Anderson? Porque assim, eu fugiria, se eu fosse covarde, eu fugiria do assunto da empresa Fatal Model. Esqueça o nome do Vitória, não tô falando da empresa. Agora, com relação à Arena. Obviamente, enquanto cristão, vou dizer, são dois aspectos que eu iria citar aqui. Aspecto do meu ser cristão e o aspecto empresarial, mercadológico, que eu vou falar também sobre isso. Mas eu fico triste, obviamente, de algumas mulheres precisarem desse tipo de recurso profissional para sobreviver. Não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, nem liberar ódio. Longe de mim. Vocês não vão me pegar com a liberação de ódio com relação a isso. Muito pelo contrário, na live eu falei, gente, para de escrever. Eu estava lendo muita coisa pejorativa e pesada. Não faz isso não, porque não é bom. A gente erra, e eu, inclusive, já até posso ter cometido erros nesse sentido, né? De falar de maneira mais forte, etc e tal. Mas, refletindo sobre a vida e amadurecendo sobre ela, a gente vê que não é o correto. Então, gente, no aspecto cristão, óbvio, sabendo da Escritura, de que a imoralidade sexual é abominável aos olhos de Deus, obviamente, com relação a isso, o meu voto é não. E independentemente de aspecto empresarial mercadológico. Partindo para um outro lado, que aí é a minha opinião pessoal, gente. Minha opinião pessoal tem que envolver o que eu sou. Porque quando eu vou na Band para falar do Bahia, eu falo do Bahia, mas eu sigo sendo Vitória. Se eu for um dia para Sport TV, vou falar do Corinthians, e não é o que eu quero seguir no canal do Dinâmico aqui. Mas se, sei lá, um dia eu estiver lá como convidado, eu vou falar do Corinthians, vou falar do Palmeiras, seleção brasileira, mas eu vou continuar sendo Vitória. Então não é porque eu tenho um canal que eu falo de esporte que eu vou deixar de ser cristão. Eu tenho os meus princípios hoje. Eu comecei a ser cristão em 2017. Antes eu não era. Então, com relação a isso, é isso aí. Do aspecto empresarial. Genial. Fantástico. Explodiu, irmão. O Brasil todo falando do Vitória. O mundo inteiro falando do Vitória. Para a marca, um fenômeno. E outra,
como eu falei no início, vai ser, se o conselho aprovar, obviamente, os sócios vão querer a maioria. Não todos, mas a maioria. Mas, cara, a gente pode até, para aqueles, né, obviamente, que não concordam, por exemplo, né? Pô, não concordo porque eu sou conservador, eu sou cristão, ou não é cristão, mas não concorda pela situação, etc e tal. Volto a dizer, você pode discordar, você deve discordar, mas também você deve respeitar o contraditório, certo? E tá no desenrolar das situações ainda, tá no desfecho das questões ainda, vamos analisar, aguardar a finalização dos votos para saber o que aconteceu. Ainda que os sócios optem em vender o nome do Vitória, por exemplo, eu acho que não vai passar pelo conselho. Isso é uma opinião que eu tenho. Não faz sentido, gente. Eu não quero induzir ninguém a votar, mas a minha opinião é essa. Não faz sentido algum. Algum. E volto a falar sobre a Arena aqui. É necessário que tenha alguma empresa que faça um aporte para a gente conseguir. E hoje o Vitória tem essa excelente relação com a Fatal Model, né? Que, como o Fábio Mota falou, inclusive conversando aqui com a gente, deu placar, não é placar, placar novo, backdrop, que não é tipo esse aqui, né? O backdrop não é fixo, não. O backdrop é aquele que tem lá, rapaz, no São Paulo, no Corinthians. É eletrônico, pronto, ficar mudando os patrocinadores e tal. Pã. E eles têm boa relação. Então, é a maneira mais próxima do Fábio Mota de encontrar um recurso para o que ele quer da Arena. Eu não vou julgar o cara por isso, né? Não posso, né? Eu não vou julgar por nada, não posso julgar por nada. Mas eu compreendo, como eu falei aqui, compreendia um pouco depois dessa conversa que eu tive com ele. Pra quem não sabe, tá aqui o trecho, né? Foi lá na live, eu posso recortar depois. Eu entendi perfeitamente. E depois ainda conversando em off, eu entendi mais ainda. No princípio eu não entendia, né? Qual foi aí, cabeça? Tá viajando, vender o nome do Vitória? O Dinâmico tava espumando lá, irmão. Só que depois é que eu vim entender, tipo assim, calma, Dinâmico, calma, rapaz. Então, essa é a minha questão. Volto a dizer, você pode discordar da minha opinião, fique à vontade. Mas não seja odioso não é bacana não. Sei que o mundo tá tão doente aí, né, por aí. As pessoas saem despejando tudo que tem no coração. E eu fico muito triste com isso, mas não sou aqui o Capitão Caverna, um super-herói para querer mudar o mundo. Mas é isso, rapaziada. Eu precisava emitir minha opinião, é um assunto delicado, é um assunto que diverge opiniões, é um assunto que realmente cada um acha uma coisa e quando você tem sua verdade, dificilmente você aceita a do outro e... Bom, é isso, beleza? 19 horas temos live aqui no canal do Dinâmico, de aniversário do canal, 2 anos do canal do Dinâmico. Aliás, muito obrigado a todos vocês aí que estão do outro lado. Se inscreva no canal, deixe a sua curtida e seu comentário sobre essa questão tão polêmica. Valeu? Abraço e até a próxima.